Agradecemos a Deus por mais uma semana de provas, expiações, uma semana de muito aprendizado, muitas dificuldades, e isso é bom para o nosso aprendizado. E nesse sentido, eu estou tendo a oportunidade de já estar concluindo a obra Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Super interessante, né? Os remédios que você precisar. Acredito que todo mundo tem problemas. Acho que duas palavras interessantes que tem na obra, que ele diz que nós temos que colaborar para otimismo e esperança. E aqui com essas obras do Emmanuel, você se impressiona com relação à conduta moral, que é mais, acredito, difícil para as pessoas, porque a conduta moral, ela não está ligada apenas ao nosso comportamento para com o outro, mas o nosso comportamento para com Deus. Essa é uma grande reflexão, a nível de fé, de tolerância, de paciência. E essas obras do Emmanuel, elas são elucidativas. Muito importante essa coleção. Bom, o texto de hoje, eu escolhi o capítulo 165 da obra Fonte Viva. Essa obra, ela começa com uma passagem da Bíblia e depois o comentário pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 165 tem o título Não Duvides, e começa com uma passagem de Tiago, capítulo 1, versículo 6. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Comentário de Emmanuel: em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos nas realizações que empreendes procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã, vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. E outro capítulo que eu achei super relevante, eu acho que esse condiz muito com a nossa vivência no dia a dia, traz uma reflexão exatamente para nós dentro da luta. O nome do capítulo é esse, o título do capítulo 162 do livro Fonte Viva, é Dentro da Luta. Quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita,
foi interessante. Primeiro eu tinha certos preconceitos que me afastavam, eu tinha medo de centro espírita, de certa forma, tinha receio de entrar. E uma pessoa um dia lá de São Paulo me mandou uma caixa de livros. Nessa caixa havia os 5 livros principais da doutrina espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. E vinha também alguns livros do Emmanuel, a trilogia, né, que na verdade é uma quadrilogia, mas vinham 3: Há 2000 anos, 50 anos depois e Ave Cristo. Comecei querendo ler a obra partindo da doutrina. Eu achei muito pesado, muito cansativo, não consegui continuar. Uma irmã começou a pegar a obra e começou a ler. E um dia, no tempo certo, eu me deparei com a obra Há 2000 anos, com o romance espírita da história do senador Públio Lentulus. Eu me impressionei com a doutrina, li depois, 50 anos depois, e Ave Cristo. E aí comecei a ficar com muita vontade de vir a um centro espírita. E por situações ou circunstâncias que eu não consigo explicar, um dia uma pessoa de Sobral, que eu trabalhava também em Sobral, veio aqui, a gente estava conversando, e ela tinha que sair, e ela um pouco na esquiva para dizer para onde ia, ela acabou dizendo: olha, porque eu vou para um centro espírita. Minha mãe está um pouco com vergonha de dizer. Aí eu disse: pois eu tenho muita vontade de ir a um centro espírita. E estava com o livro, inclusive fui buscar o livro que eu estava lendo, acho que era o Há 2000 anos, no carro. Ela disse: que bom, pois vamos com a gente. Aí era esse centro. Quer dizer, tudo bem distante, mas lhe leva para essas questões. Aí conheci o centro no primeiro dia e comecei a frequentar. Dali para frente eu vinha, frequentava, eu já vinha aos domingos, esse era um domingo. E um dia eu sentado, eu comecei a vir no domingo, acho que na época tinha segunda, tinha quinta. Teve um curso que acontecia aos sábados. E um dia uma entidade pediu ao doutrinador para me chamar. Eu não entendia, eu ficava só olhando do mesmo jeito que funciona hoje, mediúnica aberta. E eu estava com um problema no joelho, e a entidade conversou comigo e disse que eu voltasse na semana seguinte, mas que haveria muitas coisas nessa semana para que eu não viesse, mas que eu fosse, né? Eu comparecesse ao centro. E assim foi. Impressionantemente a semana foi passando, e quando chegou bem pertinho da hora do centro é que as coisas se intensificaram para que eu não viesse. Até o transporte ia faltar, mas eu vim. E quando eu vim, foi interessante que também não fui pegar na mão, nada disso. E o doutrinador foi me chamar novamente, com a entidade estava me chamando à mesa. E eu fui lá. Nessa época não tinha não lembro de ter isso, de pegar na mão. Isso foi uma coisa desenvolvida um tempo para frente aí. E eu fui, e foi interessante que a primeira coisa que ela falou para mim foi assim: aconteceram, não foi muitas coisas para você não vir? Eu disse: foi. Mas você veio, né? Eu estou aqui. Então quando a gente vem para um centro, que as coisas começam a cair, que o calor aperta, que tem conflitos, que tem coisas para acontecer, provavelmente é porque de fato a gente tem que ir, tem que fazer o trabalho. E nesses dias talvez sejam os dias em que a gente tem que fazer o melhor trabalho que a gente puder. Porque como diz o Divaldo e a Joana de Ângeles, o melhor que a gente pode fazer é o que a gente pode fazer. Então a gente fazendo o que a gente pode já está fazendo o melhor. E enquanto espíritas, nós não nos conformamos com isso, no sentido de que fizemos o melhor hoje, amanhã não pode ser melhor ainda, mas o de hoje é o de hoje. Não dá para voltar atrás e reescrever o começo, mas todo dia é dia de plantio e todo dia ao mesmo tempo é dia de colheita. Colheita do que foi plantado ontem, plantio do que a gente tem para plantar hoje. Então quando as coisas acontecem no centro, a gente
tem que entender, e tem que lutar mais, e tem que tentar fazer melhor. Essa é a grande questão de um centro, né? Não a gente achar que são sinais de que hoje aqui não era para trabalhar, pelo contrário. Tem um ditado aqui no Ceará, no Nordeste, que a gente fala muito isso: ninguém chuta cachorro morto. Uma das provas de que o trabalho que a gente desenvolve é útil, porque a grande felicidade só encontra quem começa a querer entender o Senhor e a servir ao Senhor, é quando as coisas começam a inicialmente aparentarem estar dando errado, porque aí é que chama a atenção da nossa importância, da nossa participação. Ninguém é imprescindível, como disse o próprio Kardec e o Chico. Os espíritos dizem que se o Kardec não tivesse querido pegar a obra, outros viriam. O Chico sempre disse que ele era um capim, quando tirava um, outros viriam. Então o nosso papel é esse, é o nosso papel. Essa obra Fonte Viva nos impressiona muito. Então, muitas vezes nós vemos aqui, quando você lê, por exemplo, o livro Os Mensageiros, você muitas vezes pensa que as pessoas estão animando, estão brincando. Pode ser que estejam, mas nós nunca devemos esquecer que nós não estamos sozinhos. No meio de trabalhos de pessoas que ainda não estão no aprimoramento adequado, há uma coordenação de espíritos superiores e há comunicações muito sérias. Então, nem a nossa dúvida, que foi o texto que a gente leu há pouco, ou em especial, nossa dúvida não deve ser capaz de embotar, de nos desanimar para o trabalho. Não é a dúvida, não é o calor, não são os problemas. Em verdade, nós temos que confiar em Deus, entendermos que os problemas são a maior fonte de Deus, do amor de Deus para nos tornar pessoas melhores. Mas nós temos que ter humildade para enxergar isso, humildade para pegar no arado, porque não se constrói sem trabalhar, não se constrói sem trabalhar. Fazermos o que podemos da melhor maneira possível, e aí as coisas tendem a acontecer. Impressionantemente, quando nós fazemos, quando nós seguimos, quando nós buscamos força em Deus, porque a força não é nossa, nós optamos, e na hora que nós fraquejamos, e todos nós temos que ter a humildade de entender que muitas vezes nós fraquejamos, muitas vezes nós claudicamos na nossa fé, e nesses momentos é que Deus está ali, lembrando sempre daquela passagem que contam de São Francisco, quando ele chegou às portas do mosteiro no inverno, abaixo de 20 graus, na Itália, e ele andava como um mendigo, literalmente, e a ordem dos irmãos menores resolveu construir basílicas, mosteiros, sendo eles, aliás, da ordem. E o Francisco continuou mendicando e cuidando dos pobres, pedindo para o dia e doando o que sobrava. E um dia ele chega com um irmão na porta de um mosteiro da ordem dos irmãos menores, por ele fundada, autorizada pelo Papa, e eles batem na porta morrendo de frio e de fome e perguntam lá da entrada quem é, e o irmão diz: é o irmão Francisco. Ele diz: que Francisco? O fundador dessa ordem. Ele disse: você acha que irmão Francisco ia vir igual um mendigo bater nas portas dessa obra, uma obra tão grande? Eles acostumados a ver os bispos andando em grandes carruagens, né? Ele disse: devem ser bem saqueadores. Fechou a escotilha e deixou eles lá fora. Impressionantemente, o irmão olhou para o irmão Francisco e disse: irmão, vamos morrer. E aí São Francisco olhou para ele, e ele, um olhou para cima, outro olhou para baixo. Aí com um pedaço ele sentiu aquela pancada, né? Era uma bola de neve, aquelas bolinhas de neve você faz, você joga na pessoa, ela se desmancha, né? Aí ele olhou, era o irmão Francisco jogando neve nele. Ele disse: tá doido?
Tá brincando num momento desse, nós vamos morrer. Aí diz que São Francisco disse para ele: meu irmão, é muito difícil uma oportunidade em que a nossa fé é testada nesse nível, em que só tem para recorrer a Deus, não tem mais ninguém. Se nós formos morrer, seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Mas se Ele quiser nos ajudar, nós vamos levar a nossa obra até o final. Como disse Paulo: combati o bom combate, guardei a fé. E quando eles estavam nessa discussão, impressionantemente veio uma carruagem e abriram os portões e eles entraram. Então, na hora da luta, na hora da provação, é que a gente vê qual é o nível de fé que nós temos em Deus. É nesses momentos. E aí eu vi esse texto chamado Dentro da Luta. Passagem de João, capítulo 17, versículo 15, diz: não peço para que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Comentário de Emmanuel: não peças o afastamento da tua dor, roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma, tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Quantas vezes nós não estamos aqui no domingo já altamente ansiosos e com medo da segunda, do que vem para enfrentar, do que tem por vir, com síndrome do pânico, síndrome do medo, chega a depressão. Tem gente que já não está conseguindo dormir de domingo para segunda com medo do que vem, já começando pedindo: Pai, se podes, afasta de mim este cálice. E o Emmanuel é bem sincero ao dizer: a vida é maior do que isso. A vida na matéria é uma escola. Os problemas, as dores são necessárias, mas o sofrimento é opcional. Porque você pode passar pela dor que vai cauterizar um defeito que nós temos, para que nós possamos vencer essa limitação. Na hora que a dor e o problema aparecerem, é hora de nós pedirmos fortaleza, ampliação da nossa fé, lembrarmos que Deus existe, Deus é infinitamente bom, só quer o nosso bem.
e nos apegarmos a Ele. Como dizia o antigo Beato Salu, mais fortes são os poderes de Deus. Na novela Roque Santeiro sempre ele dizia isso. Mais fortes são os poderes de Deus. Como diz os Salmos, lá pelo 90, 91. Aquele que habita sobre a proteção do Altíssimo. Lembram desse salmo? Cairão 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, não temerá a seta que voa durante o dia, nada. É só nós buscarmos a sombra do Pai, do Criador, nos abraçarmos com Jesus, termos otimismo e esperança, entendermos que só nos acontecerá o que for necessário e que tudo tem jeito, tudo passa. Não para quem deixa de assumir responsabilidades, porque para esse passa uma coisa e vem outra pior. Mas para quem aprende a servir a Deus, tenta com sinceridade, tem que ter coragem. Olha o trecho mais relevante desse capítulo: aceitemos o nosso dia de serviço. Nós não estamos na terra para ficarmos de boa, no sentido de não fazermos nada, de não aprendermos nada, de não ensinarmos nada, de não criarmos nada. Ficar de boa para nós é sim criar, aprender, ensinar, ajudar, compreender, tolerar, amar. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. É o famoso trecho do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade antes da nossa. Temos que nos fortalecer para a depressão, para a ansiedade, para o desespero tomar conta de nós. Basta uma fração de segundo em que nós deixamos de nos vigiar, de nos diligenciar, de cuidarmos de nós mesmos. E para quem já entrou nisso, todo dia é dia de plantar e dia de colher. Você está colhendo o que você foi imprevidente, mas você pode plantar agora a previdência. E aguarde, tenha paciência que você sai. Nós saímos. Para quem não entrou, não se teste. Teste o serviço, a responsabilidade. Para quem já está nisso, plante agora a saída. Busque palavras edificantes. As palavras são muito importantes, porque nem todo mundo está no ponto ainda de dar os melhores exemplos, mas vai chegar o ponto em que você sai das palavras e chega nos exemplos. Vai chegar o tempo em que você vai estar falando e exemplificando, dando testemunho em vida, e vai se sentir feliz, e vai se sentir preenchido, vai ver que a felicidade não está fora, a alegria de viver não está fora, ela está dentro de nós. E quando nós colocamos todas as nossas inquietações nas mãos de Deus, sabendo que para isso, a prova maior dessa questão de que nós entregamos nas mãos de Deus é trabalharmos, é assumirmos a responsabilidade, é amarmos, nós vamos ver o maior sentido que tem, todos os sentidos que tem, os caminhos abertos, a alegria nas nossas vidas, os problemas vindo e nós entendendo que eles são apenas testes, provas, expiações, e vamos segurando na mão de Deus e seguindo. Como disse no novo texto, a força coagulante dos teus pensamentos. As palavras são muito profundas, a gente lê e às vezes não capta.
Ele está comparando aqui a nossa vida ao corpo. O sangue tem que fluir. Só que os nossos pensamentos vão fazer o nosso sangue coagular. Se coagular, aí vem AVC, infarto. O que é que coagula a energia? O estresse, a ansiedade, as inquietações, a falta de fé, a falta de compreensão do que é uma vida, do que é uma escola, do que é uma encarnação, do que é o aprendizado constante, do que é um ser ativo. Então, ao mesmo passo que nós temos pensamentos que podem coagular o fluxo de energias maravilhosas que Deus tem para nós, se nós deixarmos seguir, confiarmos em Deus, tivermos paciência, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós amarmos, como diz lá em Paulo Estevão, depois do amor é o trabalho. As formas de materialização é amor, aí vem, materializa, trabalho, que quando a gente gosta, a gente cuida. A gente cuida da obra do Pai porque ama Ele sobre todas as coisas. E depois que a gente ama, trabalha, cuida, vem a parte que testa a nossa fé, a nossa esperança, que é a paciência. Amor, trabalho e paciência. Está vendo? Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Amor, trabalho, paciência. Quem ama, cuida. Cuidar exige responsabilidade, trabalho. E a paciência. Paciência não é só ficar olhando para o tempo, é ficar enfrentando os desafios que a vida vai nos trazer. Todo dia a dia, não existe ninguém velho nem gordo. Isso é um pensamento que nós fazemos, fixamos. Nem homem, nem mulher, nem transexual. O espírito, ele é um só. Nem sexo ele tem, o espírito. Nem peso. Ele pega a forma que ele quer. É o pensamento dele que vai fazer dele alguém que flui e segue o fluxo, os desígnios de Deus, ou alguém que se auto-sabota, coagula o próprio sangue. Quem é que na condição aqui de espírito imperfeito não tem medo? Dificilmente. Por quê? Porque a marca maior, quem é que na condição de espírito imperfeito aqui, que é o que nós somos conforme os espíritos, conforme o livro dos espíritos, que não tem medo. Quem não tem medo? Agora, crer em Deus é fazer do medo uma porta para o trabalho. Está com medo do desemprego? Trabalhe. Seja o melhor trabalhador possível. Se não der para você ficar naquele trabalho, Deus vai te mostrar outro. Ou vai fazer de você um empreendedor. Mas trabalhar para Deus é interessante, porque não dá para enganar. Tem que ser realmente um bom trabalhador. E quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É o que diz André Luiz. Então nós temos que ter essa fé, nesse medo. Na hora que vier, eu estou com medo da segunda-feira, reze. Estou sentindo um certo vazio, procure uma palestra edificante, procure o remédio que entra pelos ouvidos, o alento, a palavra de Deus, os bons conselhos, a boa inspiração. Outro dia me perguntaram, me vendo escutando uma palestra evangélica: você não é espírita? Eu disse: eu sou espírita, sou muito satisfeito com o espiritismo, mas de onde vier palavras boas e edificantes, eu estou ouvindo. Escutei inclusive uma palestra maravilhosa sobre família com aquele pastor, acho que ele é da Assembleia de Deus, que é o Cláudio Duarte.
um dos grandes nomes hoje, a fala evangélica. Escutei umas 3 palestras maravilhosas do Divaldo Franco sobre tédio, rotina, desânimo, medo. Escutei palestras do Satya Sai Baba, do Prem Baba, do Seichonoye, do senhor Masaharu Taniguchi. Palestras, falas, textos do Osho. Alguns textos de uma parte da obra do próprio Paulo Coelho, eu lia na minha adolescência, alguns interessantíssimos, cheio de frases interessantes, como aquele Mark Twain, que às vezes está escrito. Como disse Paulo, vê tudo, retende o que é bom. Nós não estamos aqui no Espiritismo para nos afastarmos do de ninguém. O Espiritismo é uma religião de convergência. A questão é termos fé, não buscarmos subterfúgios em nenhum vício, buscarmos subterfúgios no esclarecimento do Espírito, fortalecermos nossa fé contra o medo. Não que nós ataquemos o medo, mas que a gente aprenda a usar o medo como combustível para a nossa força para a luta. Porque na hora que aparecer medo, a gente coloca Deus. Porque céus e terras passarão, não é assim? Mas sua palavra não passará. Eu estou lendo agora um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, uma tese de doutorado do Dr. Covey. Ele fala que a gente tem que lutar na vida pela independência, é a segunda fase. Tem gente que é dependente, a segunda fase é a independência. Diz que a maioria das pessoas nesse mundo acha que ser independente é o mais importante. Ele vai mostrar na tese dele que importante mesmo é quem é interdependente, ou seja, ao invés de você ser só, que não dá para ser só, senão acabar em vazio e para mais problemas, você precisa usar o quê? Trabalhar junto, e cada um usando a sua expertise. Não exclui ninguém. Pasmem, um livro desse escrito nos anos 40, hoje eu estava lendo um dos textos, porque o texto do Covey tem 25 anos, com a tese deve ter uns 30, pois aqui em 1940 o Emmanuel fala a mesma coisa e usa a mesma palavra. Qual é a palavra? Interdependência. E eu estou lendo lá o livro do Covey de 478 páginas, e ele nunca conheceu o Emmanuel nem Espiritismo, e o Emmanuel, nas mãos de uma pessoa pouco alfabetizada a nível de escola, como o Chico, que escreveu mais de 400 livros, já fala de interdependência, sem pôr e nem acrescentar. Eu não estou trabalhando com a tradução, eu estou num livro escrito em português pelo Chico Xavier, ditado em português, e eu lendo em português a palavra interdependência. Então, quando eu vejo alguma insuficiência de fé aqui, não tem a ver com o Espiritismo não, porque quem foi que já leu as obras todas do Espiritismo? Eu desconheço. Divaldo parece que tem mais de 256, o Chico mais de 420, o Kardec, Revista Espírita, artigos aos milhares, a obra básica mais 5 livros, fora o que é o Espiritismo. Ainda tem a Bíblia, que todo mundo fala, mas quase ninguém leu, e N livros, ou seja, as coisas estão no mundo, só basta nós queremos pegar. É aí que nós vamos nos encontrar, é aí que nós vamos encontrar a nossa fortaleza, a nossa força, gente. Vamos por aí, que está aí, está fácil, está acessível. Quem não lê hoje tem audiobook, quem não enxerga tem gente que está lendo para os cegos. Agora tem que querer. Tem uma passagem aqui do livro Fonte Viva que ele fala isso. Jesus, Deus estão toda hora aqui, ó, mas você tem que querer. Outro dia falamos disso no Evangelho. A pessoa passa e pede. Tem que ter a humildade de querer, de pedir, de trabalhar, de se dispor a assumir as responsabilidades. Quando vocês observarem cada texto desse, ou alguma fala, alguma palavra positiva de alguém, pode ir atrás. Ali não vem de um mero
decorar, vem de provas e expiações da vida. Um espírita forte é como uma árvore grande. Ele não se tornou forte porque ele não teve dificuldades, pelo contrário, ele se tornou forte porque ele passou por muitas dificuldades e passa, mas ele se fia em Deus para se fortalecer, para não perder a estribeira, para ficar alegre, estar bem, estar em paz. Não tenhais medo, era o que dizia Fátima lá em Fátima, né? Dizem que era Nossa Senhora do Rosário, que aparecia para as crianças e mandava rezar um rosário na cidade de Fátima, e virou Nossa Senhora de Fátima. E era o que ela dizia para as crianças. Ela falou algumas verdades, e as crianças com medo, e as pessoas com medo, e ela só dizia isso: não tenhais medo. Perguntaram ao Chico uma vez sobre crise. É um assunto que nunca cessa. Nos anos 60 para 70, você pode ver isso inclusive no YouTube, ele mesmo falando. Ele disse: crise, mas nossas mesas são tão fartas. Se nós dividíssemos o pão, não é? E é porque hoje praticamente todo mundo tem geladeira. Se tem geladeira é porque está guardando mais do que o que precisa para comer durante o dia. E ele estava falando nos anos 70, 60, que nem todo canto tinha sequer energia. Veja a greve dos caminhoneiros. Quantos milhões de litros de leite não foram para o lixo? Num mundo em que a cada 1, 2, 3, 4, a cada 4 segundos morre uma pessoa de fome. Nunca se produziu tanto e nunca se teve tanta fome. Olha a expertise do Chico. Nossas mesas são tão fartas. Eis a reflexão. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 1. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4. O Emmanuel, comentando aqui no Fonte Viva, ele fala que as grandes proezas que nós fazemos, na verdade, e os grandes crimes que nós cometemos, não são percebidos pelos homens. Que grande proeza, por exemplo, é agradecer a Deus, por exemplo, pelo ar que nós respiramos, pela família, pelo dia de hoje, pelas nossas vidas, por cada pequena coisa. É sermos responsáveis pelos mais próximos. É o pai que assume a posição de pai com responsabilidade e amor, a mãe que assume a posição de mãe com responsabilidade e amor, o filho que assume o seu papel, ou a filha que assume seu papel como filhos, aderem ao que é bom da família, tentam ser bons filhos, bons alunos. São essas pequenas vitórias. Vai para a aula e tenta não dar trabalho. Quando não dá, isso já é uma vitória, porque quantos não dão? E quantos dão? Aquele que entrou no vício
e que está tentando sair, que saiu, é uma vitória. Cada pequena coisa, como eles dizem, e os desvarios são os mais recorrentes, os mais diversos, e as pessoas não querem ver. Mas que bom se nós assumíssemos a nossa responsabilidade. Quanta gente já esteve aí vagando pelo mundo, vagou, até sentiu vazio, e veio bater aqui numa casa espírita, ou numa igreja evangélica, ou numa igreja católica, ou num centro religioso qualquer, e você pergunta a eles se eles querem continuar o que eles faziam, eles dizem não querem. Quantos maus filhos, quando chega no fim, às vezes chega um determinado momento da vida, que eles recorrem aos pais e tentam ser os melhores filhos. Quantos aqui não já foram rebeldes, que hoje veem que eram sem causa, tendo tudo e reclamando de tudo? Quantos? Então esse evangelho, quando ele traz faz o bem sem ostentação, é porque Deus está vendo tudo, e nós, se nós ao menos compreendermos e falarmos e agradecermos a Deus por cada coisinha, sentimos assim um domingo de paz hoje. A pessoa, quanta gente não está passando por problemas aí com álcool hoje, que não vai ser preso? Basta assistir o jornal, não precisa nem assistir. Eu não gosto muito de jornal mais. Mas se for assistir, ou amanhã quiser olhar na internet, você vai ver o tanto de atrocidade que acontece. E você poder dizer assim: olha, hoje eu não senti vontade de usar drogas, de me refugiar na tristeza, nos antidepressivos, no álcool. Eu estou aqui, muito feliz, estou me sentindo bem. Que alegria e que vitória para você, para a sociedade. São problemas que você não vai ter que passar, pelos quais você não vai ter que passar. E não já é uma vitória? Não já está fazendo bem? Sei que muitas vezes é automático, mas é importante olhar para Deus e dizer: Pai, muito obrigado, porque eu estou conseguindo manter o meu equilíbrio, a minha sobriedade até aqui, que eu estou conseguindo relevar algumas emoções, eu estou conseguindo ser mais tolerante, eu estou conseguindo não ficar com rancor, ou seja, eu nem preciso de perdão, falar de perdão, eu não tenho a quem perdoar, eu não fiquei rancoroso, eu fui tolerante, fui paciente. E para quem eu tinha problemas, quando consegue perdoar, que vitória! Que vitória! Deus está nas pequenas coisas, porque quem faz um cesto, faz um cento. Quem é bom no pouco, tende a ser bom no muito. E quem não conseguiu fazer até agora, não esqueça, sempre é tempo. Jesus está de braços abertos, é só plantar hoje e amanhã colher. Amor, trabalho e paciência, espera em Deus, vai dar certo, já está dando. Divaldo, em uma das palestras que eu ouvi, porque ele é muito famoso, e ele dizendo que tem gente que diz assim: eu quero botar, porque a Mansão do Caminho, o Divaldo teve mais de 500 filhos, mais de 300 netos, mais de 16 bisnetos. Ele começou pegando meninos numa rua, lá na Cidade Baixa, em Salvador, que estavam na rua, e ele começou a cuidar desses meninos. Ele, o Nilson, em 52. Aí botava os maiores para tomar de conta dos menores, ele dava aquele apoio, e assim foram construindo. Acredito que praticamente 100% conseguiram estudar, se formar e tudo mais. Aí o Divaldo fala que tem gente assim: eu quero montar um orfanato. Ele disse: adote uma pessoa. Mas o pessoal diz: não, só preste, não, quero que tenha 200 meninos logo só.
Seja pai, seja um bom pai. Você não pode ter filho, adote uma pessoa. Aí você cria um, se for dando certo, crie dois. Mas muita gente está preocupada, porque olha para ele na Mansão do Caminho, com 3.000 e tantas pessoas atendendo, adotou mais de 800, só pensa nisso, pensa logo no sucesso. Não, Deus está vendo a gente em cada pequena coisa. Seja bom pai. Não tem filhos? Adote. Tenha um, tenha dois. Não se preocupe com o sucesso. Isso é relevante. Ele faz logo a provocação. Tem gente que para falar no centro só acha que vai falar quando for perfeito, ou então no dia que tiver uma oportunidade para logo ser uma atração internacional. Não é assim. Isso faz parte do trabalho. Por exemplo, o que o Divaldo faz é para usar para a obra lá. Isso é relevante. Então, quando o Evangelho, já concluindo, diz fazer o bem sem ostentação, é nesse sentido. Por que nós temos que fazer as coisas pensando que só é sucesso o que é sucesso para todos? Sucesso para Deus é cada pequena atitude sincera que a gente toma, cada responsabilidade que a gente assume com afinco, é vir ao centro, tentar ser pertinente, ter horário, fazer o trabalho, melhorar o trabalho, ser bom pai, ser boa mãe, ser bom filho. É cada dia tentarmos ser melhores, ponto. Isso já é sucesso para com Deus, ponto. Agora, finalizando, como ele diz, se quer mostrar aos homens, primeiro, pode ser que você enlouqueça e não consiga. Eu vi um radialista cearense que diz que é o mais famoso aqui do Brasil na AM, ele dizendo que chegou num determinado lugar e a pessoa falou, disse, eu sou o fulano, e a pessoa não escuta a AM. Ele disse que ficou arrasado, porque não existe. Você vê o Silvio Santos saiu daqui, que é altamente conhecido, mora nos Estados Unidos, num canto normal, ninguém conhece. Você vê o próprio Edir Macedo, tem em torno de 2 milhões de fiéis na Universal. Nos Estados Unidos tem igreja com 30 milhões de fiéis. Chega lá, não é uma pessoa tão conhecida. Então não é assim. Cada um no seu papel. Ninguém deve estar tentando essa medida do T, que ela não enche. É sermos dentro do que nós temos, do que Deus nos apresenta. E finalizando, só esse trecho é exatamente o que falou o Emmanuel no Fonte Viva. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,